IBS e CBS, regime de caixa ou competência? Você vai entender nesse vídeo que depende, ou são os dois. Vamos dar uma olhada. Um dos pontos fundamentais para a gente estudar um tributo é saber quando ele ocorre, né? O momento de ocorrência do fato gerador. Essa é a frase bonita da coisa. E aí, IBS e CBS vão incidir quando? E essa é uma conversa muito importante que pega vários aspectos diferentes. Eu vou tentar resumir tudo aqui nesse vídeo, mas claro, cada ponto desse merece um aprofundamento à parte. Legal? Vamos lá. Pela regra geral, IBS e CBS vão acontecer pelo regime de competência, ou seja, o momento de ocorrência do fato gerador vai ser o fornecimento. Quando você fornece o serviço, quando você fornece o bem, quando você disponibiliza o direito, enfim, né, a coisa que está sendo negociada. Então, regra geral, estamos falando que IBS e CBS vão ser apurados por competência. Só aí a gente já tem uma questão importante. Você vai ter empresas que vão estar sujeitas ao regime de competência e de caixa num mesmo momento, numa mesma operação. Vou explicar. Imagina o seguinte, eu sou do lucro real, né? Portanto, imposto de renda e contribuição social sempre são por competência. Mas vamos imaginar que eu sou do lucro presumido, ou eu sou do Simples Nacional, optando por apurar IBS e CBS por fora do Simples. Nesse caso, lucro presumido e Simples Nacional, eu posso escolher ser tributado por caixa ou competência. Digamos que eu escolha ser tributado pelo regime de caixa para fins de imposto de renda e contribuição social no lucro presumido. Nesse caso, imposto de renda e contribuição social eu vou tributar pelo recebimento, porque isso não teve mudança nenhuma até agora com a reforma, mas IBS e CBS vão ser por competência. Sim, eu poderei ter essa diferença do critério de reconhecimento das receitas, porque em IBS e CBS não tem a mesma previsão que tem, por exemplo, para PIS e COFINS. PIS e COFINS tinha lá, olha, você vai usar o mesmo critério que você usa para o imposto de renda e para a contribuição social. Em IBS e CBS, na reforma tributária, isso não acontece. Tá? Esse é um primeiro ponto. A gente pode ter uma mesma empresa observando regime de caixa para alguns tributos, regime de competência para outros tributos. Tá gostando desse conteúdo? Então, ó, vai aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Com notificação ativada, você vai saber em primeira mão de todo o conteúdo novo que eu colocar aqui sobre a reforma tributária. E além disso, claro, deixa o teu comentário. Sempre adoro ver os comentários, eu venho aqui embaixo, vejo todos, respondo a grande maioria, a gente troca uma ideia. Então manda ali, você tá gostando do conteúdo? Tá conseguindo se adaptar à reforma? O que tá faltando para você se sentir mais seguro nessa jornada? Manda ali que eu já tô lendo. O inverso pode acontecer também, tá? Só para trazer um exemplo. Porque IBS e CBS vai ser por competência como regra geral, mas tem algumas atividades que vai ser pelo recebimento. Vou dar aqui alguns exemplos. Administração e intermediação de operações imobiliárias, aluguel de imóveis, tá? Incorporação e parcelamento de solo, são atividades que vão ter a tributação pelo recebimento, ou seja, regime de caixa para IBS e CBS. Então eu posso ter, vamos imaginar, uma empresa que é do lucro real, que tributa imposto de renda e contribuição social por competência, mas que tenha alguma receita dessas. Por exemplo, um aluguel de imóvel. Nesse caso, IBS e CBS vão ser pelo recebimento, imposto de renda e contribuição social por competência. Percebe? Dependendo do contexto específico, eu posso ter essa mescla. Então você já entendeu que IBS e CBS, regra geral, é por competência e que tem situações em que IBS e CBS vai ser pelo regime de caixa, pelo recebimento, e, além disso, não necessariamente vai ser o mesmo critério de outros tributos. Então ele tem um monte de coisa para analisar em cada caso que você cuida por aí. Além disso, ainda falando de IBS e CBS, pode acontecer de você ter numa mesma empresa tributação por competência e por caixa. Porque não é, apesar da apuração ser centralizada, IBS e CBS vai ser uma apuração para o contribuinte como um todo. Tudo bem. Só que, imagina que eu tenho uma empresa da área imobiliária, por exemplo, que compra e vende imóvel
incorpora e aluga imóveis. Aluguel e incorporação é pelo regime de caixa, mas compra e venda de imóvel vai ser por competência. Você vai apurar IBS e CBS de uma vez só no momento da alienação. Então eu posso ter uma empresa que é tanto competência quanto caixa de IBS e CBS, dependendo do tipo de operação. E vou mais além nisso. Você ainda pode ter a mistura de caixa e competência no caso dos adiantamentos. O que é isso? Imagina que você vende, sei lá, caneta, você vende celular, então você tributa IBS e CBS por competência. Só que se você receber um adiantamento do seu cliente, a legislação de IBS e CBS vai exigir que você faça uma apuração antecipada. Então, no mês que você recebeu o adiantamento, você apura IBS e CBS sobre aquele adiantamento. Então, é mais ou menos um regime de caixa. E aí você faz a apuração. A base de cálculo vai ser o valor daquele adiantamento, aplica a alíquota vigente no mês do adiantamento. Aí lá na frente, quando você fornecer, você entregou o celular, você entregou as canetas, você entregou a mercadoria que você está fornecendo. Ali naquele momento, você vai fazer a tributação definitiva. Então, na apuração definitiva, você vai considerar o valor inteiro da operação, aplicar a alíquota vigente no mês em que você forneceu, em que a coisa aconteceu, e você vai descontar, aí sim, você vai deduzir dessa apuração o que você já recolheu. E aí você vai ver a diferença. Pô, pela diferença, eu preciso recolher mais? Então, eu vou recolher a diferença ali no mês. Ah, não, a minha antecipação foi maior do que o valor devido. Aí, nesse caso, você vai ter um crédito que é reconhecido naquele mês. Então, perceba, a necessidade de arrecadar do governo é tanta que ele criou essa sistemática. Mesmo que você tribute por competência, se você receber um adiantamento, você tributa antecipadamente e depois você faz um encontro de contas. Basicamente é isso. Então já entendeu que IBS e CBS, regra geral por competência, pode ter atividades pelo regime de caixa, pode ter tributação antecipada no caso de adiantamentos recebidos, pode ter uma empresa que tenha competência e caixa na mesma empresa, no mesmo mês, por ter atividades diferentes, e que IBS e CBS não usam o mesmo critério de imposto de renda e de contribuição social. Juntando tudo isso, aí a gente vai olhar para as extinções de débito, por exemplo, de split payment, né? Porque imagina o seguinte, eu vendi, aí eu tenho que tributar por competência. IBS e CBS vai ser apuração mensal. Então eu vou apurar, vendi um mês, eu vou apurar para recolher no mês seguinte. Se eu vendi à vista e quem me paga através do split payment, né? Inclusive eu vou deixar aqui um card, né? Eu pedi para o nosso editor deixar um card com o nosso vídeo aqui do canal sobre split payment. O que vai acontecer? Eu vendi. Aí o cliente me pagou, ele me paga via split payment, né? Um pagamento eletrônico que vai estar vinculado com o documento fiscal. Então, quando ele me paga, para lá no sistema de pagamento, parte do valor vai direto para o governo e vem o líquido para mim. No mês seguinte, quando eu for apurar, eu vou apurar o valor daquela operação para calcular os débitos de IBS e CBS e vai descontar o que já foi retido pelo split payment. Legal? Essa é a lógica. Mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer de eu vender a prazo, no mês seguinte eu apurar e não ter acontecido ainda o pagamento. Aí, nesse caso, quando o cliente for me pagar via split payment, se for o split payment inteligente, ele já vai ver que o débito está extinto e está tudo certo. Agora, se for o split payment completo offline, né, que aí não consegue comunicar com o sistema do governo, da Receita Federal e do Comitê Gestor, o split payment vai reter o valor do débito
E aí depois tem um prazo de 3 dias para ele verificar, não, o cliente, o contribuinte ele já pagou esse imposto. Então vai haver aí a devolução dos valores, né? O governo devolve para a conta bancária do contribuinte. Tá gostando desse conteúdo? Imagina só ter um conteúdo mais aprofundado, um acompanhamento mais de perto comigo. Eu vou deixar aqui embaixo os links para, se você é empresário ou se você é da área contábil e tributária, poder estar junto comigo, seja em consultoria ou no nosso programa Dominando a Reforma Tributária. Vou deixar o link aqui na descrição. Chega lá, conta comigo para acompanhar você durante essa reforma. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso vai impactar não só no operacional tributário, mas em como a gente pensa o fluxo de caixa dos negócios. Então, se você é empresário, você também tem que entender disso. Se você é contador, você não pode deixar para só quando estiver acontecendo a apuração fazer isso no operacional. Esse conteúdo ele é fundamental para orientar bem os empresários e rever o mapa de negócio. Como é que ele faz hoje? Ele compra com qual prazo? Ele vende com qual prazo? Como é que é o capital de giro dele? Como é que está o fluxo de caixa dele? Para ver se essas mudanças na tributação não vão prejudicar e às vezes até inviabilizar o negócio do jeito que ele é feito hoje. Quem se adaptar antes vai sair na frente e ganhar vantagem com a reforma tributária, e é isso que eu quero para você. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado, espero que tenha contribuído. No mais, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.